Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre contratações sustentáveis. A sustentabilidade nas contratações públicas não é um tema recente. Desde 2006, a FGV tem uma cartilha de compras públicas na administração pública, direta e indireta. Infelizmente, quando a gente olha para a prática, isso não representa a maior parte das contratações públicas. Alguns órgãos públicos se destacam em relação a isso, principalmente alguns órgãos federais, mas na administração pública como um todo, aquisições sustentáveis não são a prática do dia a dia. E o que seriam aquisições públicas sustentáveis? As contratações ou aquisições públicas sustentáveis são contratações onde se estabelece regras e requisitos de sustentabilidade na execução do objeto ou no próprio objeto. Por exemplo, posso contratar uma empresa de limpeza e conservação e determinar no edital que ela tenha que utilizar produtos de limpeza biodegradáveis para ajudar a reduzir o impacto ambiental. Eu posso fazer uma contratação para reduzir o consumo de energia elétrica e de água de um órgão público. Eu posso, na compra de um objeto, exigir não só que o custo do objeto do fornecimento, mas o custo do descarte do objeto ou a gerência do descarte do objeto depois do uso. Todos esses são fatores de sustentabilidade que a administração pública deve implementar. Como eu falei, contudo, na prática, isso é muito tímida, esse tipo de contratação na administração pública. Tentando combater isso, tentando incentivar o uso da contratação pública, o governo federal alterou o decreto federal que estabelece contratações sustentáveis e estabeleceu agora uma obrigação de ter cuidado ou estabelecer critérios de sustentabilidade nas compras públicas para todos os órgãos da administração pública, direta e indireta federal. Acompanhem comigo. O decreto número 7746 de 2012 estabelece no artigo 2º, na aquisição de bens e nas contratações de serviços e obras, a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios observado o disposto nesse decreto. Veja comigo aqui que a palavra em destaque é adotarão. Por quê? Porque na redação anterior, volte aqui para mim, vale destacar que a palavra agora no decreto é adotarão. No texto anterior era uma faculdade, poderão adotar. Agora virou uma obrigação, deverão adotar. E aí isso tende a fomentar a utilização da contratação sustentável pela administração pública, direta e indireta, federal. Vira uma obrigação a partir de agora. Isso tudo faz parte de uma orientação normativa do governo federal para utilizar o poder de aquisição dos órgãos públicos para orientar o mercado. A administração pública é a principal compradora do país, é a que movimenta mais recursos quando se fala em aquisição e contratações de bens e serviços. E, portanto, se a administração pública começa a exigir sustentabilidade, eu vou trazer comigo critérios e regras que a iniciativa privada deve copiar no futuro próximo. E aí isso permite uma mudança de mercado. O desafio fica na mão do gestor, estabelecer critérios de sustentabilidade sem restringir a competição. E aí é a capacitação que entra no jogo para tornar cada vez mais as contratações mais eficientes. Continue acompanhando nosso canal para saber mais notícias sobre administração pública e direito administrativo. Até mais!